Meus irmãos, a paz do Senhor, Pastor Márcio, aqui para mais uma vez aprendermos acerca da palavra do Senhor, né? Lição número 2 da nossa revista. A revista que nós estamos estudando é a primeira carta aos Coríntios, né? Essa revista aqui que você já deve ter aí na sua casa. E hoje a lição de número 2, que tem por tema o poder da mensagem da cruz. Está em 1 Coríntios, né? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2 e versículo 4. Olha o que diz o texto áureo. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva, de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Amém? É aqui a fala do apóstolo Paulo para a igreja. Igreja esta que somos nós, né? Também a igreja de Jesus Cristo. Aqui no versículo 4, a gente já tem Paulo falando que suas palavras e suas pregações não consistiam em palavras de sabedoria humana, mas do que em demonstração de espírito e de poder. Como ele uma certa vez também disse que ele não se envergonhava do evangelho, porque o evangelho é poder de Deus. Está para além da sabedoria humana, da filosofia, né, do conhecimento, da intelectualidade. É algo que é bem-vindo, né? É sempre bem-vindo um conhecimento a mais. É muito bom colocarmos um pouco da intelectualidade, de questões também teológicas, etc. É muito bom quando a gente aplica isso a um discurso, a uma pregação evangélica, né, bíblica. Mas ele está chamando a atenção de que isso é bem-vindo, podemos colocar até uma parte, mas não se consiste nisso. Não é exatamente isso a base, né? O tudo, o X da questão. A questão é a participação do Espírito Santo no que o pregador fala, no que o apóstolo está semeando, pregando, né? Então, o apóstolo Paulo, na lição anterior, nós tivemos o professor Ivanildo falando sobre a questão de que uns estavam dizendo que era de Paulo, outro de Apolo, outro de Cefas, outro de Cristo. A questão não está no pregador, não está nisso ou naquilo, está na revelação que o Espírito traz através da sua palavra pelo porta-voz, pelo pregador, né? O apóstolo Paulo, ele se preocupa muito com isso, porque desde aquela época nós já tínhamos problema na igreja em relação a pregações que estavam longe do propósito de Deus, né? Do real propósito de Deus com relação à pregação da palavra. Veja que eu me lembro que o apóstolo Pedro, quando ele está diante daqueles varões galileus e ele quer explicar o que está acontecendo no dia em que aconteceu o Pentecoste, né? No dia que estavam falando em línguas estranhas, Pedro quis explicar para os varões galileus o que estava acontecendo. E Pedro, ele explica de uma forma muito simples, né? Muito firme, mas muito simples. Ele não se esforça. Pedro, naquele dia, até porque ele estava cheio do Espírito Santo, e é o que basta para você pregar palavras, está guiado pelo Espírito, está cheio do Espírito. Tem gente que tem medo de pregar a palavra, tem gente que tem receio do que vai falar, tem gente que você diz, olha, você vai ser o pregador do culto no próximo domingo, e isso é um problema para a pessoa tem receio, ela lê a palavra, é uma pessoa de oração, mas tem medo do que vai falar, e isso não é para ser um problema, porque a Bíblia diz, Jesus fala
que nós só precisamos abrir a boca e o Espírito é quem coloca nos nossos lábios a revelação, porque a palavra eu preciso ler, o conhecimento eu preciso adquirir, mas a revelação da palavra que é dada pelo Espírito, é o próprio Espírito quem faz. Por isso que eu, por exemplo, sou um pregador que eu não sou muito chegado, às vezes, a esboços de outros pregadores. Tem livros, né, que se vende hoje, livro de esboços do pastor fulano de tal, e aí a pessoa pega aquele esboço. Eu não gosto muito de quando o esboço tem revelação do pregador que escreveu. Eu gosto de pegar a parte do conhecimento teológico, do conhecimento bíblico, mas a revelação, a interpretação daquilo, quem vai me dar é o Espírito Santo, e foi o que aconteceu com Pedro. Pedro simplesmente resolve falar de Cristo, porque a Bíblia, toda ela é cristocêntrica, né? Tudo está em Cristo. E Pedro, ele resolve falar de Cristo quando ele quer explicar o fenômeno das línguas estranhas, do que estava acontecendo com aqueles homens, e os galileus estavam espantados. Pedro, ele para explicar, ele não usa nenhuma sabedoria humana, ele não aborda nenhuma questão filosófica lá da sua época, nenhum grande poeta ou grande sábio. Pedro simplesmente, ele começa a falar de Jesus. Falar de Jesus é muito fácil. Falar de Jesus é o suficiente. Pregar a Cristo, o propósito da cruz, é o suficiente. Paulo está querendo dizer aqui, e Pedro teve êxito, né? Pedro, na sua primeira ministração, cheio do Espírito, ganha quase 3.000 almas para Cristo. E ele era um pescador, um homem douto de palavras, mas cheio do Espírito. E era o suficiente, porque ele estava cheio da graça, cheio do auxílio daquele que revela, que traz uma revelação que a sabedoria humana não pode ajudar. Então aqui, Paulo está atentando, fazendo com que você perceba que Cristo é o suficiente, que entender o propósito da cruz é o suficiente, que o que Deus quer através da pregação é alcançar vidas, alcançar almas, pessoas, coisa que muitas das vezes a sabedoria, a intelectualidade, a filosofia vai mais causar confusão, gerar dúvidas do que convencimento. A pregação sobre Cristo, sobre a cruz, ela posso dizer, fatal, né? Uma linguagem aqui mais figurada. É tiro e queda. Ela convence o homem por A mais B, com argumentos. Convence o homem do pecado e salva o homem. A palavra de sabedoria, a filosofia, eu posso aqui tentar convencer alguém através da ideia de um autor, de um livro, de um poeta, ou de um conhecimento humano, ou da minha própria experiência, e eu não consegui convencer. Eu fazer com que a pessoa ainda tenha dúvidas. Mas a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e Paulo está falando disso. Ele está dizendo, olha, eu me atento aqui para as coisas do Espírito, do poder. Eu estou me atentando para algo sobrenatural, que não está no imanente, no palpável e plausível, na terra. Eu estou falando de algo que eu recebo do alto. É algo transcendente, poderoso, revelado pelo Espírito. É uma palavra que ela vai até a divisão da alma e do Espírito. Ela conscientiza o homem, ela convence o homem do pecado. Ela deixa o homem sem saída. A palavra de Deus, ela não volta vazia, né? Então Paulo está falando de algo que é poderoso. Quando Paulo discursava para autoridades, né? Ele, quando foi preso, e lá no livro de Atos a gente vê isso, Paulo discursando para autoridades, falando, se justificando do seu ministério, do porquê ele pregava Cristo, e ele foi perseguido, foi preso, e quando ele se justificava em público, as pessoas ficavam assustadas com a sua sabedoria. Chegaram a pensar que Paulo era um Deus, não é? As pessoas olhavam para ele espantadas, porque ele era um homem cheio da presença do Espírito Santo. Então as pessoas que eram sábias, entendidas, né, intelectuais de determinados assuntos,
se assustavam com a palavra que Paulo está falando agora, não a que ele aprendeu, porque Paulo teve acesso a boas escolas, a uma boa educação. Mas ele, quando chamava a atenção das pessoas, não era pelo seu conhecimento intelectual, mas pelas revelações que o Espírito dava a ele. E aqui olha o que ele diz no versículo 5. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria de homem, né? Mas no poder de Deus. Paulo quer que as pessoas olhem para Cristo, entendam que precisam de Cristo, não por conta de conselhos de homens, mas pelo poder de Deus. Que poder é esse, irmãos? Pelo poder transformador, pelo poder que faz com que aquele que mentia não minta mais, aquele que roubava não roube mais, como aconteceu com Zaqueu, né? Aquele que se prostituía não vai se prostituir mais, porque há um poder libertador, transformador, agindo na vida desta pessoa, e vai começar a agir pela palavra revelada. E aí acontece o que Paulo diz agora à igreja em Roma, no capítulo 12 de Romanos, versículo 2, quando ele diz assim, olha, não vos conformeis com as coisas deste mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais alcançar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Paulo está falando de uma coisa que primeiro acontece na mente. Para eu ser liberto, para eu ter uma vida transformada, primeiro vai acontecer um processo na minha mente. Aquilo que eu entendia que era de tal maneira, eu agora entendo que não é dessa tal maneira, é de outra maneira. Não é como eu quero, como eu entendo, né? Mas é como... me dê um papel aqui que eu não estou conseguindo ver. Mas é o meu assistente aqui. O irmão Vanildo está aqui me ajudando. Mas é como eu... Sim, é como eu entendo, não é como está na palavra. Nicodemos, Jesus, quando está conversando com ele, ele diz assim, Jesus diz, é necessário nascer de novo. Aí Nicodemos diz, mas eu preciso voltar para o ventre da minha mãe. Ele já está querendo vir com coisa terrena, com conhecimento terreno, com entendimento terreno. Aí Jesus diz, não, Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Está trazendo confusão. Está vendo o que acontece com o conhecimento terreno quando se trata de salvação, quando se trata de um processo que deve acontecer através do Espírito com as coisas do céu? Dá confusão, dá falta de entendimento e a coisa não vai bem, vai errar, vai ter falhas. Mas quando eu entendo pelo Espírito e me convenço, há uma transformação primeiro na minha mente e depois no meu comportamento. Isso aconteceu com Zaqueu. Zaqueu entendeu que estava errado, depois ele muda, ele mostra que ele entendeu, depois ele diz, agora se eu tenho roubado alguém, devolverei, né? Vou dar metade dos bens aos pobres. Já está acontecendo a transformação não só na mente, mas na atitude de Zaqueu. Por quê? Quem faz isso? O poder transformador, o poder libertador de Deus. Olha o 7, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual onde ordenou antes dos séculos para nossa glória. E aí ele vem dizendo mais. Olha o 9. Presta atenção aqui. Você que está acompanhando 1 Coríntios 2:9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. É algo que o homem nem conhece. É uma sabedoria que o intelectual, o sábio, não conhece senão pela palavra, não conhecerá senão pela palavra. Não se adquire na academia, não se adquire no boca a boca, se adquire pela palavra. Está vendo? O olho não viu, o ouvido não viu. É o que Deus tem para revelar através da palavra, é o que Deus tem para entregar quando chegarmos no céu. Aqui não está falando só de céu, não, está falando também de outras novidades aqui através da palavra. Deus tem algo para revelar, para além do imanente, é transcendental, é poderoso, é pelo Espírito de Deus. Amém? Tem mais quantos minutos aí? Mais 2? Vamos lá. Pode? Então vamos lá, já vamos concluir, mas preste atenção aqui no versículo 12, que diz o seguinte, olha só o 12.
Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente. Vês o camarada, Ivanildo, para fazer uma faculdade, o mestrado. Eu estou querendo fazer mestrado, né? Em teologia. E aí eu fui checar, ele chega a custar entre R$1.500 a R$2.000 no Brasil hoje um mestrado de teologia. É caro o conhecimento. É caro. Isso de teologia. Tem mestrado aí de outras áreas que chega a muito mais, R$3.000, R$4.000. Quanto não é um mestrado em direito, hein? Ou em medicina? Deve ser muito caro. Então Deus está falando aqui, ó, a palavra de Deus está falando que o que ele está oferecendo pelo Espírito, que o mundo não conhece, é gratuito. Se você tiver interesse na revelação, ela é gratuita. Nicodemos, ele teve interesse em conhecer Jesus mais a fundo, ele procura Jesus pela noite, escabriado. Jesus me revela isso. E Jesus começa a revelar de graça para ele. Que eu só preciso ter um interesse de entender o que Deus quer falar comigo, e ele vai falar, vai revelar pelo seu poder. E ainda tem aqui o 14, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito. Eu preciso crer também, tá? Porque para entender as coisas do Espírito tem que acionar a fé. Quando se trata de coisas transcendental, ou eu aciono a fé ou não vai valer de nada. Ah, mas quem me garante que isso aí é verdadeiro? Quem me garante que é assim? Isso aí é Bíblia, escrita por homens. Ah, não sei não. A fé. Ou você vai pela fé, ou você acredita ou não acredita, e aí não tem salvação para você. Porque a salvação, ela é pela graça por meio da fé. A transformação, a libertação, tudo vai acontecer pela fé. E olha o que diz aqui o 16. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Cristo te convida para ter a mente dele. Paulo orienta isso. Vamos ter a mente de Cristo e vai dar tudo certo. Não vai ter problema nenhum se você compreender, se você entender esse propósito, esse projeto de Deus. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe. Que a palavra de Deus seja viva e eficaz na minha vida e na sua vida. Que ela me transforme, que ela te transforme. E que nós façamos jus da morte de Cristo na cruz. E através de Cristo sejamos cada dia mais renovados e vivificados pelo Espírito, através da palavra, vivendo para Cristo em santidade, em nome de Jesus. Que Deus em Cristo nos abençoe. Nós vamos ficando por aqui e até a nossa próxima lição. Amém? Tchau.